Mateus capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 ao 7, mas nos concentraremos na exposição da quinta bem-aventurança, que se encontra no versículo de número 7. Mateus 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor Deus bendito, santo e maravilhoso, mais uma vez nos encontramos diante de Ti, Senhor, no momento alto do culto desta noite, assim como foi pela manhã, ansiosos por ouvir a Tua palavra ser pregada aos nossos corações. E ao ser pregada, ansiamos em nosso coração por ouvir a Tua voz, Senhor, a nos instruir, a nos admoestar, a nos exortar, a nos mostrar o caminho que devemos andar, Senhor Deus, e a sermos aquilo para o qual Tu nos chamou. E assim, Senhor Deus, glorificarmos o Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa-nos com a Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Com o texto de hoje, nós chegamos então à quinta característica que possuem os cidadãos do reino que Jesus proclama aqui neste sermão. Percebam que, assim como as demais características, essa carrega em si tanto uma promessa gloriosa, como também algo que requer um cuidado maior de nossa parte. A promessa que ela carrega está reservada aos misericordiosos, meus irmãos. Como temos visto até aqui, Jesus não está destacando diferentes grupos de pessoas, aos quais ele então concede recompensas específicas, apenas aqueles que manifestam virtudes específicas. Pelo contrário, ele está destacando aqui o que cada um de nós, a saber, os que têm fé em seu santo nome, devem abraçar e manifestar com as suas próprias vidas. A pergunta que surge diante disso, meus irmãos, é o que cada um de nós, então, deveria abraçar e manifestar com as nossas vidas. Parece uma pergunta óbvia, mas para muitos de nós não o é. O que Jesus requer aqui é aquilo que ele chama então de bem-aventurança, que caracteriza o homem como bem-aventurado. E quem são estes então bem-aventurados? Ora, são aqueles que são humildes de espírito, são aqueles que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos. Bem-aventurado, diz o Senhor Jesus, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E misericórdia é a palavra central do sermão de hoje, meus irmãos. E para falarmos sobre ela, precisamos entender primeiro o que significa. Afinal de contas, o que é misericórdia? De acordo com os léxicos da língua portuguesa, essa palavra misericórdia é uma palavra geralmente utilizada para implorar perdão ou piedade a alguém. É um termo sinônimo de comiseração, de piedade. Um termo que serve para qualificar alguém que possui compaixão solícita pela desgraça alheia. No entanto, se olharmos ao longo de nossa bela tradição,
Nós vamos ver o pai do puritanismo, William Perkins, definindo misericórdia como sendo a compaixão santa do coração, por meio do qual um homem é movido a ajudar outro em seu infortúnio. Já se tomarmos aquilo que definiu os teólogos mais modernos, dentre eles aqui eu quero citar Hendriksen, que diz que misericórdia é amor demonstrado em favor de quem vive em miséria e um espírito perdoador para com aquele que é pecador. De fato, misericórdia é compaixão do coração, como diz Perkins, porque faz com que o homem se coloque no lugar do outro e se entristeça pelos seus infortúnios, pelas suas aflições, pelo seu opróbrio, como se estes fossem propriamente seus. Notem que esse entristecimento nada mais é do que a manifestação do amor em favor de quem vive em miséria, como também definiu assim misericórdia Hendriksen, abrangendo tanto um sentimento de bondade como também um ato bondoso. No entanto, a misericórdia não é apenas um sentimento, ela é também uma ação. E como ação, ela deve ser, então, santa. É santa porque se distingue da pena insensata, por meio da qual um homem propõe de forma ilegítima que esse é um infortúnio merecido. Esse foi o caso da misericórdia de Acabe por Ben-Hadad. E se os irmãos não estão lembrados, eu peço que abram a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 20 e versículo 42. 1 Reis, capítulo 20, versículo 42. Ali a Escritura nos diz: e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Da mesma forma, foram como outro exemplo, a Escritura nos traz o de Saul, quando poupou a vida de Agag, em 1 Samuel 15, versículo 9. Desconsiderando, então, a ordem expressa de Deus para que exterminasse a tudo e a todos daquela região. Pensou Saul estar agindo com misericórdia para com aquele homem. Esses exemplos não são de misericórdia, irmãos. Esses exemplos não foram caracterizados como exemplos de homens misericordiosos diante de Deus. E por que não foram tratados assim na Escritura? Ora, porque de fato não foram. Até porque a misericórdia que Deus aprova é um fruto do seu Espírito, uma virtude ordenada e recomendada por sua palavra. Logo, quem não possui esse Espírito não pode agir de modo misericordioso verdadeiramente como Deus assim o requer. A misericórdia é uma virtude, irmãos, que agita o coração do justo e o move a fim de ajudar o outro que passa por infortúnio, sem esperar por uma recompensa sobre aquele bem que faz ao outro. Jesus nos dá um exemplo muito prático disso, quando em Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 35, ele traz ali a famosa parábola do samaritano. Abram as suas Bíblias em Lucas 10, versículos 30 ao 35. Jesus diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho
passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Isso é misericórdia, irmãos. A ajuda no infortúnio é um fruto notável da verdadeira compaixão. Essa ação de auxílio não pode estar separada da misericórdia, pois nela se encontra genuinamente o sentido da compaixão. Por isso, João vai dizer em sua primeira epístola, capítulo 3 e versículo 17, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Embora seja uma fuga da realidade, irmãos, negar que, pela disposição do amor de Deus, há evidências de compaixão e bondade ao nosso redor, lembradas e esquecidas, mesmo no mundo dos não regenerados, a misericórdia de que fala Jesus, porém, nasce da experiência pessoal do indivíduo com a misericórdia de Deus, o que a torna uma virtude peculiarmente cristã, que se entrelaça com todas as demais bem-aventuranças que foram aqui faladas. De modo que é impossível alguém agir com misericórdia para com o outro, de modo a sentir compaixão e carregar o fardo daquela pessoa como se fosse o seu próprio fardo, sem que antes tenha provado dessa misericórdia na pessoa do unigênito de Deus, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, ela se entrelaça, irmãos, com todas as outras bem-aventuranças anteriores. E por que elas se entrelaçam? Ora, porque todas elas apontam para a mesma realidade, a realidade característica dos cidadãos do reino de Deus. Ora, meus irmãos, se os cidadãos do reino de Deus são misericordiosos, eles devem manifestar a misericórdia, então, que acabamos de falar. E como eles fazem isso? Ajudando e auxiliando o outro naquilo que diz respeito às necessidades de sua alma, bem como também de seu corpo, e isso de acordo com o estado que o mesmo se encontra. Logo, meus irmãos, vejam, o caráter do cristão manifesta um espírito de misericórdia. Por que manifesta um espírito de misericórdia? Porque foi alcançado graças à misericórdia. Nós não podemos respirar, exceto pela misericórdia de Deus, irmãos, e isso deveria ser vívido nas nossas mentes. Logo, nosso espírito deve refletir a misericórdia que Deus dispensou para conosco, principalmente no perdão de nossos pecados. E esse é um aspecto que deveria nos assustar quando tratamos acerca dessa bem-aventurança. Porque se o perdão de Deus para corrigir a nós foi manifestar a sua misericórdia, isso reflete de alguma forma que o meu espírito deveria refletir a mesma coisa, perdoando os outros e ajudando quando estes passem por problemas, sérios problemas. Visto que a concessão do perdão, então, irmãos, é de alguma forma uma concessão de misericórdia, nós que vivemos então pela misericórdia, deveríamos estar dispostos a sermos misericordiosos também com os que estão ao nosso lado. Mas sabe qual é o grande problema disso? É que na maioria das vezes nós não estamos dispostos a isso. Nós estamos dispostos a sermos misericordiosos com aquelas pessoas que nos convêm, não com os que necessitam.
mas tão somente com aqueles que nos convém. Às vezes o necessitado senta do nosso lado todo domingo, mas nós estamos preocupados com outros a quilômetros de distância. E não conseguimos enxergar o óbvio. Meus irmãos, nós estamos falando de algo que é crucial para as nossas vidas, como cristãos, como crentes na pessoa de Jesus Cristo. Esse é um conceito importantíssimo no discipulado do próprio Senhor Jesus. Que é exigido de seus discípulos. E que é tratado por diversas e diversas vezes por Cristo. Este ensino é tão importante que o encontramos mais tarde, aqui mesmo no Evangelho segundo Mateus, na parábola do servo implacável. Alguém que devia muito e não tinha condições de pagar essa dívida. E ele então implora por misericórdia. O seu Senhor então o perdoa. Mais tarde, porém, este mesmo servo acha um outro que lhe devia quantidade de dinheiro impossível de ser paga também, e ao invés de usar da mesma misericórdia, ele sufoca aquele outro homem, exige que pague cada centavo de sua dívida. O Senhor então, quando sabe daquilo, retira aquilo que havia entregado e pega aquele servo perverso e entrega nas mãos dos carcereiros. Lembrem como Jesus termina aquela parábola, irmãos. Jesus termina aquela parábola dizendo: assim também vos fará o Pai Celestial, se cada um de vós, de coração, não perdoar a seu irmão as suas ofensas. O aviso deveria soar aos nossos ouvidos. Se nos recusarmos a estender misericórdia àqueles que nos pedem isso, como poderemos esperar receber misericórdia da mão de Deus? Se somos capazes de perdoar quem nos ofende, como podemos esperar o perdão das ofensas que fazemos diariamente contra Deus? Ah, mas Cristo é gracioso, certamente. E se estais nele, porque também não o é. Essa é a desvantagem dessa bênção, sabe, irmãos? Porque se afirmássemos isso em termos negativos, o oráculo seria de condenação. Sabe como seria? Malditos são os impiedosos, não receberão misericórdia de Deus. Mas Jesus enquadra isso de uma forma positiva, é claro, prometendo a bênção do Pai sobre aqueles que são misericordiosos. Sabe por quê? Porque se o forem, por sua vez, receberão misericórdia. Ah, meus irmãos, já recebemos tanta misericórdia das mãos de Deus, tantas misericórdias, que se Ele nunca fosse misericordioso em outra ocasião, enquanto vivermos, não poderíamos reclamar de absolutamente nada. Nada. A boa notícia é que a misericórdia que já recebemos não para por aí. Não é o fim daquelas outras que ainda receberemos. Ela ainda continuará a nos ser manifestada por Deus. Você sabe por quanto tempo? Talvez alguns de vocês digam, até a segunda vinda. Eu lhes digo, não.
não até a segunda vinda, por toda a eternidade. Sendo assim, temos uma obrigação, irmãos, no tocante à misericórdia. Uma obrigação que deve ser condizente com o infortúnio do outro, com a aflição do outro, com o opróbrio do outro. Seja este opróbrio na carne, seja este opróbrio na alma. E talvez então você pergunte: ora, como então exerceremos misericórdia? Naquilo que diz respeito à carne, expostos em doenças, exposto na nudez, na fome, na sede, na falta do que vestir, e muitos outros opróbrios, e muitas outras dificuldades, e muitas outras aflições na carne. Como podemos então agir com misericórdia para com estes? Ora, as misericórdias para com estes devem ser praticadas por meio do auxílio ou caridade, como são comumente conhecidas nas Sagradas Escrituras. Estes auxílios ou caridades vão desde a oferta de um prato de comida, irmãos, e a compra ou a doação de um remédio que alivie as dores em meio a uma doença, a uma roupa que lhes vista o corpo. Porém, há também os infortúnios da alma, e estes são bem maiores e terríveis. E dentre eles se encontram a ignorância, a impenitência, as inquietações da consciência e muitas outras coisas. A misericórdia quanto à alma ocorre quando o homem se preocupa com a condição do outro e passa então a usar dos meios lícitos que Deus lhe deu para trazer o que está em trevas à luz, do poder de Satanás para o de Deus, do estado de pecado e de fogo do inferno para o estado de graça, em verdadeira fé e arrependimento. Nisto vemos um homem misericordioso, capaz de alcançar misericórdia diante de Deus. Este, meus irmãos, é aquele cujo coração é tocado com compaixão pelo infortúnio do outro, de tal modo que não pode fazer outra coisa a não ser ajudá-lo, a auxiliá-lo, a suprir o que o corpo e a alma necessitam tanto. Porque ele toma para si aquelas dores e literalmente chora junto com ele. E eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto as 4 primeiras bem-aventuranças focaram na relação do bem-aventurado diante de Deus, essa 5ª, essencialmente, fala sobre a nossa ação diante dos homens. É diante dos homens, nessa ação, que Deus é glorificado. E que a luz do Evangelho resplandece em nós. Nas primeiras bem-aventuranças, tratou-se da questão do ser, mas agora há uma progressão para a questão do fazer. É isso que os cidadãos do reino fazem. Agem com misericórdia, agem com graça, manifestam perdão, amor. São justos, procuram fazer o que é certo. Isso nos mostra que o Evangelho valoriza as nossas atitudes muito mais do que as nossas ações, meus irmãos. Mas não se enganem, porque no cristianismo o ser vem antes do fazer. Isso quer dizer que quem é, faz. Não fica apenas elucubrando em sua mente o que deve ser feito. Eu acho isso, seria legal aquilo. Poxa, eu acho que se fizéssemos dessa forma. Não, ele vai e faz.
Não é uma coisa que não dá para ficar adiando. Porque ninguém gosta de conviver com dor, irmãos. Ninguém gosta de passar necessidade. Como podemos adiar a dor e a necessidade do outro, podendo ajudá-lo? É por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Onde está a fé que professamos crer, que dizemos ter? Quando estamos abatidos como mendigos no espírito, quando choramos, quando somos mansos e quando temos fome e sede de justiça, o resultado é que seremos misericordiosos para com o outro. Isso é uma virtude para nós, para todos os cristãos de todos os tempos. Mas a misericórdia, por exemplo, não era considerada uma virtude para os romanos. Sabe como os romanos viam a misericórdia? Uma doença da alma. E vivemos num tempo em que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. Mas essa não é uma constatação nova. E não se enganem, os judeus eram tão cruéis quanto os romanos. Eram orgulhosos, egocêntricos, hipócritas, acusadores. Nos nossos dias seriam acusados de falsos moralistas. Hoje pensamos que, se formos misericordiosos, as pessoas vão nos explorar ou pular no nosso pescoço, vão se aproveitar da nossa bondade, da nossa misericórdia, ou quem sabe até, vejam o nível, vão nos valorizar. Quão fútil tem sido a mente de muitos em nossos tempos. A nossa, irmãos, não pode ser assim. Principalmente porque, como cidadãos do reino, é através de nós que Deus transmite boa parte de suas bênçãos às pobres criaturas deste mundo. Logo, quão grande deveria ser essa dignidade, o tornar-se um distribuidor da caridade de Deus, um distribuidor da sua bondade, um instrumento de sua misericórdia. Mas parece que as pessoas não estão interessadas nisso. Antes estão interessadas em galgar status, cargos, funções, ou quem sabe garantir o status quo. Abram suas Bíblias em Isaías 58, por favor. Isaías 58. Vejam aí os versículos 5 até o versículo 8. O que diz o Senhor? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas de teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença,
a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Vejam, meus irmãos, é por essa obrigação ser tão necessária e excelente que deveríamos, como diz Perkins, exercitar a audição, a visão e o nosso próprio coração naquilo que diz respeito aos nossos sentimentos. A visão para sermos cautelosos e não sentirmos pesar ao olhar nosso irmão pobre, porém observar seu infortúnio e angústia, quer seja da alma, quer seja do corpo. Porque afinal de contas é isso que Deus faz. Ou já esquecemos do que disse o Senhor em Êxodo capítulo 3, quando ele fala a Moisés que tem visto a opressão sobre o seu povo no Egito. A visão levanta no homem um senso do infortúnio do outro e compaixão por isso, irmãos. Por vezes isso também aconteceu com o Senhor Jesus. Você deve lembrar que por diversas vezes o Senhor Jesus olhou para aquelas multidões que o seguiam, muitas vezes famintas. Jesus olha para elas e se compadece delas. Mas nem sempre temos ocasião para ver o infortúnio do outro. E isso é um fato. Mas isso não quer dizer que temos que ficar alheios, porque também o Senhor nos deu os ouvidos para ouvir. Ouvir falar a respeito, prestar atenção e dar crédito aos relatos verdadeiros que os outros nos trazem. E sobre isso é muito importante. E é um dos livros do Antigo Testamento que eu tenho imenso carinho, que é o livro de Neemias. Neemias ouve falar da situação miserável que se encontrava Jerusalém e o seu próprio povo que ali havia ficado. Sabe o que ele faz, irmãos? Vocês lembram qual a atitude de Neemias ao ouvir aquilo? Neemias chora, Neemias lamenta, mas ele não fica apenas no choro e no lamento. Ele pensa em uma forma de ajudar aqueles seus irmãos, e ele passa então a jejuar e buscar auxílio do Senhor para que toque o coração do rei, e o rei dê recursos para que ele possa ajudar e salvar aqueles seus irmãos e a cidade do seu povo do opróbrio que se encontravam e da miséria que vivenciavam. Isso é ouvir, irmãos. Ainda que não possamos enxergar, não possamos ver, mas podemos nos compadecer do outro, ouvindo o seu lamento. No terceiro e último exercício de Perkins, nós temos então o coração. E que muitas vezes passa desapercebido por nós. E que essa semana nós comentávamos sobre isso. Se o Senhor afligir nosso corpo com doença, ou nossa alma como provações, como nós lidamos com isso? O olhar misericordioso, muitas vezes, olha para tais coisas, e como falávamos na escola bíblica pela manhã e no domingo passado, enxerga quem Deus é, e sabe que nada acontece sem a sua permissão. E lembra-se também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para a nossa salvação, até mesmo as doenças e as dificuldades que passamos. Deus muitas vezes nos inflige coisas como essa, para que possamos saber o que outros mais fracos do que nós passam nessas coisas, para que possamos, sabe, fazer o que, irmãos? Agir com misericórdia para com esses. Agir com misericórdia para com esses.
não é murmurar. Isso me lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Abram as Bíblias de vocês em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê, irmãos? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque acharão misericórdia. Esse chamado, meus irmãos, deve ser vivido por nós onde Deus nos colocou e não em outros arraiais. É onde Deus nos colocou. Quer seja como magistrado, quer seja como ministro, ou simplesmente como alguém que foi feito cristão pelos méritos de Cristo. É na lide do nosso dia a dia, com aqueles que Deus colocou no nosso caminho, para andar juntamente conosco. Não devemos andar preocupados com aqueles que estiveram e se foram conosco. Estes devemos voltar nosso terno olhar de misericórdia para o nosso próximo mais próximo, aquele que está diante de nós. Como eu posso me preocupar com o marido da irmã fulana, se o meu marido é pobre e necessitado e eu faço de conta que não vejo isso? Como eu posso me preocupar com os filhos do casal Cicrano e Beltrana, se os meus filhos estão largados e são necessitados da minha atenção e da minha misericórdia? Fazendo isso, meus irmãos, cumpriremos com aquilo para o qual fomos chamados. Daremos glória àquele que é digno de glória, resplandecendo o seu caráter misericordioso em cada uma de nossas ações. Tornando nossas vidas assim, sabe como? Sacrifício agradável ao Senhor. Recebendo das mãos do Senhor aquilo que nossas mãos têm dispensado aos outros. E isso, meus irmãos, não para que possamos merecer a misericórdia através da misericórdia ou o perdão através do perdão, mas porque não podemos receber a misericórdia e o perdão de Deus se não nos arrependermos, e não podemos proclamar que nos arrependemos de nossos pecados se não formos misericordiosos para com os pecados dos outros. Assim, ser manso é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores como nós. Que Cristo nos ajude a assim procedermos para o louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por mais uma vez nos falar e nos ensinar acerca de mais uma bem-aventurança, Senhor. Que sejamos misericordiosos e que o teu nome seja exaltado em nossa atitude, Senhor, em nossas ações, que seja para o teu louvor e para a tua glória, em Cristo Jesus. Amém.